Hoje vou partilhar contigo uma história que me fez conectar com um trauma de infância e como isso me fez aprender o que é que eu não quero para a minha filha, o que é que eu não quero que ela sinta e como é que eu devo conduzir a nossa relação. Se ainda não me conheces, sou Susana, sou coach de carreira e mentalidade para mães, ajudo-te a criar uma carreira alinhada com a maternidade e com a tua essência. Então, passando ao tema de hoje, eu já há bastante tempo que queria fazer um piercing no nariz. E surgiu a oportunidade de fazer com uma enfermeira que faz todo um processo humanizado, e então eu disse: Ok, vou marcar. E ela é do Sul e eu moro no Norte, ela vinha ao Norte no dia 17 de março, e então eu marquei. O que acontece? Eu marquei e não disse a ninguém, nem ao Zé, que é o meu companheiro. E eu sabia que tinha que lhe dizer, não é? Porque, pronto, eu precisava que ele ficasse com a Clarinha, eu tinha que me ausentar durante algum tempo porque ela não vinha cá à minha terra. E eu andei a adiar, 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 cheia de medo, cheia de medo, cheia de medo de dizer. O que não faz sentido nenhum. E eu não estava muito bem a entender porquê. Depois pensava, eu vou fazer isto. E eu arranjava a desculpa que estava com receio por causa da dor, mas na realidade não, porque já passei por coisas bem piores, não é? Já fiz várias tatuagens, já tive um parto sem epidural, portanto, não, nitidamente não era pela dor. Mas eu dizia a mim mesma que estava mais nervosa por causa da dor do que por outra coisa qualquer. E quando é que eu disse ao Zé? Tipo, meia hora antes de eu ter que sair para o Porto para fazer o piercing. E foi aí que me caiu a ficha. Ele reagiu super bem. Eu pedi-lhe desculpa por ter dito naquele momento. E ele foi super compreensivo e disse: Ok, vai lá, tranquila, não te preocupes. Mas foi aí que me caiu a ficha. Eu estava, no fundo, a viver um padrão da minha infância, porque eu lembro-me desde pequena que até o simples facto de eu ter dores de garganta ou ter algum sintoma de estar doente, eu adiava, adiava, adiava ao máximo para dizer ao meu pai, porque eu sabia que ele ia resmungar, que eu sabia que ele ia me fazer sentir mal. Então era tipo aquela coisa de vou dizer agora, vou dizer agora, vou dizer agora, e nunca, nunca dizia, só dizia mesmo tipo à última, quando não podia, não podia tipo evitar mais. No fundo foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com a situação do piercing. E eu sei que estava a projetar todas as minhas vivências de infância, todo aquele stress que se gerava quando eu tinha algum evento fora do normal, ou alguma coisa que eu queria pedir aos meus pais, ou alguma coisa que eu tinha que dizer, principalmente ao meu pai. Eu sabia que tinha que dizer e eu queria dizer o mais rápido possível, mas sempre que eu pensava, vou dizer, chegava a hora e não dizia. E só dizia no momento em que, tipo, faltava pouquíssimo tempo, tinha mesmo que dizer, ou já não aguentava mais de dores. Ou quando as pessoas me perguntavam, está-te a garganta? E foi tão incrível perceber o quanto isso ainda me estava a limitar e o quanto eu estava a olhar para o Zé como se ele fosse o meu pai, como se eu estivesse a fazer alguma coisa errada e como se eu tivesse que pedir permissão a alguém. E isso foi uma aprendizagem muito grande. Primeiro pela atitude dele, porque foi super compreensivo e eu até chorei de alívio, tipo, calma. E depois eu percebi, não, tu estás, não és tu que estás a agir, não és tu que estás a pensar, é a tua criança interior que está a pensar e a agir hum, em vez da Susana adulta. E isso foi muito, muito libertador e foi uma constatação muito grande, que é, o meu pai preocupava-se imenso comigo, mas sempre que eu ia dizer alguma coisa ou partilhar alguma coisa que provavelmente não lhe agradava ou não ia de encontro ao que ele queria, ou mesmo que ele ficava chateado porque não gostava que eu estivesse doente, fazia-me sempre sentir tão mal que eu tinha um stress imenso, uma ansiedade imensa, sempre que tinha alguma coisa para lhe dizer. E eu não quero que aconteça isso com a minha filha. Eu quero que ela se sinta super tranquila para me contar o que se passa, de bem e de mal. E, e eu sei que por isto ser algo tão forte para mim e por ainda com 30 e poucos anos, isto ter impacto em mim, não é? Um, isto e o que é que os outros vão pensar, porque depois era, o que é que os meus clientes vão dizer, principalmente os meus clientes de fisioterapia, quando terem o piercing, o que é que os meus pais vão dizer, tipo, vou ter que lidar com isso, como é que vai ser a reação deles, pronto. Então, só aqui para partilhar contigo que realmente nós temos tanta coisa ainda por resolver e que vai vindo ao de cima com determinadas ações que nós vamos decidindo tomar ou não, não é? Eu decidi avançar mesmo assim, mas há muita gente que paralisa neste loop de não vou dizer o que é que os outros vão pensar e não tomam iniciativa. Eu agi, mesmo com medo, agi, correu tudo bem. E para te dizer, olha, os meus pais ainda nem repararam, nenhum dos meus clientes comentou, não sei se reparou ou não reparou, também é uma coisa muito subtil, portanto não é algo que é assim tão evidente. E eu estava a criar macacos na minha cabeça muito grandes, quando na realidade as coisas não foram assim tão más.
Então, 3 coisas que eu quero partilhar contigo. Primeiro é, sempre que estiveres a hesitar em alguma coisa, sempre que estiveres com medo de alguma coisa, conecta-te com isto é a minha versão adulta a falar ou é a minha criança interior, a minha versão mais pequenina a repetir padrões, a voltar atrás no tempo e a viver como se ainda estivesse naquele lugar de impotência, de limitação, de dependência de terceiros. Segundo é como é que tu estás a reagir com os teus filhos ou com o teu companheiro sempre que eles te dizem ou querem partilhar alguma coisa que não te agrada ou que querem pedir alguma coisa que tu à partida não queres que eles peçam ou não queres que eles façam. Porque isso vai determinar muito a forma como eles se vão sentir contigo e o quanto eles te vão ou não contar as coisas, porque a verdade é que quando eu pude não contar as coisas aos meus pais, eu não contava. Eu só contava o que era estritamente necessário. E confesso que menti várias vezes. Menti várias vezes porque eu sabia que o que eu lhes iria pedir iria gerar um stress gigante, iria gerar uma confusão e provavelmente eu não iria poder fazer as coisas. Então, infelizmente, eu optei por mentir. Felizmente nunca aconteceu nada de grave, mas mentir é errado, mentir não é bom. Só que chega a um ponto em que nós estamos naquela escolha de, ok, eu quero fazer isto. Se eu for partilhar, o mais provável é eu não fazer, ou é eu ser julgada, ou é eu ser recriminada. E então eu mentia. E senti-me muito mal por isso, e por isso é que quando a partir de determinada idade eu disse: chega de mentira, vou dizer o que tenho a fazer, o que vou fazer, já não dependo deles nem da autorização deles, portanto vou ser completamente honesta, porque isso me incomodava imenso. Mas a verdade é que eu sentia que era a única alternativa para fazer o que eu realmente queria fazer. E portanto, eu convido-te a olhares para ti, para as tuas primeiras reações quando alguma coisa que não te agrada é partilhada contigo pelos teus filhos, pelo teu companheiro, pelas pessoas mais próximas, porque isso vai determinar muito o quanto eles vão continuar a partilhar contigo ou não as coisas e a conexão e o poder de influência que tu terás com eles. Em último lugar, o que eu quero partilhar contigo é que, tal como nesta situação do piercing, que acho que se consegue ver aqui, ok, ainda está um bocadinho vermelho, tal como nesta situação do piercing, que eu estava cheia de medo do que é que os outros iam pensar, estava-me a gerar uma ansiedade bem grande. Muitas vezes a nossa cabeça cria cenários muito piores do que a realidade. Porque na realidade já passaram 3 ou 4 dias e ainda ninguém se apercebeu que eu tenho um piercing, a não ser o Zé, claro, e a minha filhota que já andou a tentar aqui mexer. Ninguém se apercebeu. E eu até contacto pessoalmente com várias pessoas que lidam comigo diariamente. Por isso, maior parte das vezes a tua cabeça cria cenários muito maiores que a realidade. Então, questiona sempre. Sou eu, a minha versão adulta que está a assumir o controle, ou é a minha versão criança, a repetir padrões que viveu no passado. E acredita, muitas vezes os cenários que a tua cabeça pinta serão muito piores do que o que vai acontecer na realidade. Portanto, vai com confiança, prepara-te o melhor possível, faz o que vai de encontro à tua essência, à tua autenticidade e não peças permissão. Faz, comunica, ou comunica e faz, mas não peças permissão para o fazer, porque sendo coisas relacionadas só contigo, só com a tua vida que não tenham um impacto nos outros, não precisas de pedir permissão, ok? Pronto, e aqui talvez a reflexão mais importante é mesmo esta. Como é que estás a agir com os teus? Estás a deixar caminhos de comunicação abertos ou estás a recriminá-los, a julgá-los, a fazerem sentir-se mal, a resmungar com eles, a criticá-los, a um ponto em que, quando eles puderem, vão deixar de partilhar contigo as coisas, que foi o que aconteceu. E que esta história também te sirva para. Se calhar tu também passaste por isto, mas tu não passaste e eventualmente fazes algo parecido com os teus filhos, que te ajuda a perceber o impacto que isto tem. Porque passaram tantos anos e eu senti-me outra vez pequenina naquele momento, a adiar, comunicar uma coisa que tinha só a ver comigo, que não ia ter consequências nenhumas nas pessoas à minha volta, e eu senti exatamente as mesmas coisas que eu sentia quando era pequena. Várias vezes eu estava a cozer à mesa e eu dizia, vou dizer agora, vou dizer agora, mas nunca era a altura certa. Eu achava eu, né? Nunca era a altura certa. Até que eu disse, tipo, no momento em que tinha mesmo que ir, e acreditem, ainda disse por mensagem, porque fui às compras, adiantar as compras da semana, e depois mandei uma mensagem a dizer: olha, agora vou deixar as compras em casa e tenho que ir para o Porto, vou fazer um piercing. Portanto, imaginem o ridículo que é, né? E é realmente ridículo. Estou aqui a admitir isto porque é para perceberem o impacto que os padrões que vêm da nossa infância, que as feridas que vêm da nossa infância, que a forma como os nossos pais lidaram connosco, tem ainda hoje enquanto adultos e o quanto nós podemos fazer diferente com os nossos filhos e também começar a curar e a libertar esses padrões para agirmos conforme somos adultos e com a nossa independência e autonomia hoje. E é um processo, é um caminho
que eu já estou a caminhar há muitos anos, que é muito gratificante, mas que vamos sempre tirando barreiras atrás de barreiras e descobrindo novas coisas para curar, para trabalhar, para libertar. Queria partilhar contigo esta história pessoal porque acredito que realmente te pode ajudar a lidares contigo, a perceberes o que realmente te está a limitar e a lidares também com as pessoas mais importantes da tua vida para que elas possam ter em ti um apoio, para que elas possam ter em ti alguém que as ouve, que as acolhe, que as ajuda e não alguém que as julga, que as faz sentir ainda piores, que as faz ter medo de falar, medo de pedir, medo de mostrar quem são. Bem, era isto. Alguma dúvida deixa nos comentários, espero que te tenha ajudado e se tiveres sugestões de assuntos, de temas que queiras que eu partilhe, deixa nos comentários em baixo.